Então vamos lá. O interessante quando você estiver trabalhando com mais de uma prancheta é você renomear ela. Então aqui, por exemplo, em nome, nós vamos ter, por exemplo, vamos supor aqui que esse fosse um folder, ok? Essa segunda prancheta fosse um cartão de visitas, só um exemplo. E essa terceira prancheta, por exemplo, fosse um convite, ok? Beleza, isso vai facilitar depois, né, para quando você estiver manipulando esses projetos. Aqui em janela você vai ter também um painel somente para pranchetas, onde ele vai permitir aqui, né, você criar uma nova prancheta através desse painel, excluir uma prancheta que você já tem, ó, trabalhar com a seleção dessas pranchetas, exportar uma prancheta. Então depois a gente pode também, né, trabalhar com esse painel. Embora eu, para ser bem realista, eu não trabalho muito com pranchetas. Se eu for criar um cartão de visita, eu crio um novo projeto, faço um cartão de visita, ok, salvo ele, exporto ele, etc. Se eu for criar um folder, eu vou criar um outro arquivo para ele. Eu prefiro organizar dessa forma. Mas, geralmente, quando você trabalha dentro de empresa, onde mais de um funcionário utiliza aquele mesmo projeto, é mais comum que você trabalhe aí com pranchetas. Então, normalmente eu utilizo a opção de prancheta somente para poder configurar tamanho ou alguma propriedade específica daquela minha área, tá joia? Outra forma de você excluir é você selecionar a prancheta com a ferramenta prancheta e clicar em delete. Se eu seleciono aqui uma prancheta e pressiono Ctrl 0, ele vai ajustar para mim na tela justamente aquela que eu selecionei. Então acredito que pranchetas é tranquilo, não tem aqui, né, dificuldade nenhuma quanto a entender que cada prancheta é a área onde você está desenvolvendo. E aí, através da sua prancheta, você consegue configurar aí tamanhos, entre outras propriedades. Beleza. Tendo feito isso, vamos aqui então entender um pouco mais sobre as ferramentas, né? Então, vamos começar a trabalhar um pouco com a barra de ferramentas, que basicamente são divididas aqui em 3 etapas. Nós temos aqui a primeira etapa com as ferramentas de seleção, já vou começar aí passando para vocês ela. Depois nós temos diversas ferramentas de edição e a 4 etapas, né? Ferramentas de manipulação e visualização e ferramentas de cores e contorno. Então é basicamente isso que ele traz para mim dentro dessa área de trabalho aqui. Eu vou pegar a ferramenta novamente retângulo e vou criar aqui, ó, um retângulo qualquer dentro da área de trabalho. Beleza. Com a primeira ferramenta, que é a de seleção, eu cheguei até a mostrar para vocês que você pode selecionar os seus objetos. Dependendo do objeto que você tem selecionado, ele vai mostrar as propriedades referentes a ele. Então, se eu tenho um retângulo selecionado, são essas as propriedades. Se eu clico na minha prancheta, na minha folha, né, ele não vai mostrar as opções da prancheta em si, porque eu não estou selecionando ela com a ferramenta prancheta, mas ele me mostra as ferramentas da minha área de trabalho. Então, aqui ele vai me mostrar que a unidade que eu estou trabalhando é centímetro, etc. Que eu tenho uma prancheta aqui, né, etc. Então, ele vai me mostrar essas informações da área de trabalho em si. Então aqui, ó, quando eu quero editar primeiro um objeto, a primeira coisa que eu faço é pegar a ferramenta de seleção e clicar sobre ele. Algumas edições podem ser feitas no painel e outras diretamente no objeto. Por exemplo, tamanho. Com a própria ferramenta de seleção eu consigo redimensionar, ó, pressionando em uma dessas alças que ele tem aqui nas laterais ou nas diagonais. Eu não gosto de redimensionar um objeto pelas alças laterais, exceto se eu tiver realmente que achatar ele, né? Em alguns casos, obviamente, nós temos que fazer isso. Se você quiser manter a proporção do objeto, você vai pressionar aqui, ó, sobre uma dessas alças diagonais e pressionar a tecla Shift, ó. Aí você consegue manter a proporção de altura e largura dele. Com a tecla Shift pressionada, clica, segura e arrasta. Não adianta só você pegar a diagonal. Se você não tiver a tecla Shift pressionada lá, ó, você pode desajustar aquele objeto, ó, deformar ele. Então, com a tecla Shift, ele mantém a proporção do objeto. Isso aí vai servir, né, para praticamente tudo aqui dentro do Illustrator. Quando você cria um objeto com Shift, ele cria um objeto perfeito, pode ser um círculo, um retângulo, etc. Então, nós vamos ver bastante isso. Ainda com essa ferramenta, se eu posiciono ela próxima à alça, não em cima da alça, a alça é para redimensionar. Se eu posiciono ela próxima, ele muda a configuração dessa setinha para essa de rotação. Então, eu posso clicar, segurar e aplicar aqui uma rotação ao meu objeto. Ó. O interessante é que ele já vai mostrando o ângulo, ó, 45 graus, 90 graus, ó, e assim por diante. Então, eu consigo aqui ter uma noção de rotação, né, de forma rápida,
sobre aquele meu objeto. Claro que tem um painel que faz isso. Aqui nas próprias propriedades eu consigo já definir uma rotação para ele. Então 0, por exemplo, ele volta ao normal. Então eu tenho essas opções através da ferramenta e através das configurações. 45 graus. Dependendo se for uma rotação padrão para o objeto, eu prefiro já colocar direto aqui do que ficar caçando rodar. Se for um tamanho padrão, eu prefiro também inserir ele aqui, ó, do que ficar rodando o objeto. Então, eu quero fazer um objeto aqui que tenha 10 centímetros de largura, pronto, por 10 de altura. Pronto, mais fácil do que eu redimensionar. Esse x e y é quanto à posição do objeto. Nós vamos entender também aí na próxima aula.